Caros amigos, vamos iniciar nossas reflexões com uma pergunta, valendo ponto, como diria aquele professor da lição da semana passada. A pergunta é: você já sentiu medo? Vou repetir. Você já sentiu medo? O medo é um sentimento recorrente na nossa vida, não é? Creio que podemos generalizar dizendo que todos nós, um pouco mais, um pouco menos, mais vezes, menos vezes, já sentiu ou sente medo. O que é o medo? Se nós formos buscar lá no dicionário do Aurélio, nós vamos ver que medo é o sentimento de grande inquietação ante a noção de um perigo real ou imaginário, ou também de uma ameaça. E podemos também acrescentar que o medo pode ser E alguém já afirmou que precisamos ter cuidado com o medo, porque ele adora roubar sonhos. Mas todo medo é prejudicial? Vamos refletir um pouco. Aparentemente, sim, né? Todo medo seria prejudicial. Mas vamos analisar alguns medos que enfrentamos na nossa vida, no nosso dia a dia. O primeiro que vamos ver é o medo da morte. Nós sabemos que já encarnamos e desencarnamos inúmeras vezes, o que significa dizer que já enfrentamos a morte milhares de vezes, pois a espiritualidade nos informa que nós que estamos aqui na Terra atualmente, já temos ou já passamos por milhares de reencarnações até chegar neste ponto. Então, já passamos pela morte. Mas por que ainda temos medo da morte? Principalmente nestes tempos, né, atuais da Covid, essa questão do medo da morte está bastante presente, bastante acentuado, né? Porque, afinal, a pandemia tem ceifado um número bastante significativo de vidas. Mas, enfim, por que temos medo ainda da morte? Allan Kardec, no capítulo 2º do livro O Céu e o Inferno, ele nos responde, dizendo assim: o temor da morte é um efeito da sabedoria da providência e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os seres vivos. Ele é necessário enquanto o homem não estiver bastante esclarecido sobre as condições da vida futura, como contrapeso ao arrebatamento que, sem esse freio, levá-lo-ia a deixar prematuramente a vida terrestre e a negligenciar o trabalho neste mundo que deve servir ao seu próprio adiantamento. À medida que o homem compreende melhor a vida futura, o medo da morte diminui. O temor da morte prende-se, pois, à insuficiência de noções sobre a vida futura. Para libertar-se do temor da morte, é mister poder encará-la sob o seu verdadeiro aspecto, isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual
fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível. Então a gente vê que esse medo que temos ainda da morte é um mecanismo estabelecido por Deus para que nós não negligenciemos a vida, né? Porque, como já aprendemos, estamos aqui para progredir. Cada reencarnação é a oportunidade de progredirmos. Se nós negligenciarmos a vida, vida aqui, a vida material, né? Porque o espírito nós sabemos que é imortal. Mas enquanto estamos aqui na vida material, na vida terrena, nós precisamos conservá-la e bem aproveitá-la para realizar o nosso progresso, né? Então, nós poderíamos dizer que esse temor, né, esse medo da morte, ele é positivo, né? Porque ele traz uma consequência muito boa para nós, que é justamente preservarmos a nossa vida, né? Um dos livros do escritor espírita Richard Simonetti de Bauru, desencarnado recentemente, né, em outubro de 2018, tem por título a pergunta: quem tem medo da morte? Creio que todos ou conheçam ou já até tenham lido esse livro do Simonetti. Quem tem medo da morte? Nele, Simonetti trata justamente do tema morte, de uma maneira bastante descontraída. Eu acho esse livro, assim, Simonetti foi muito feliz na construção dele. Eu acho até graciosa a estrutura dos seus capítulos, pois cada um inicia com uma figura estilizada relativa ao tema tratado naquele capítulo, que ameniza o assunto, tornando a leitura até mais leve. Ele é muito interessante. Quem o conhece, quem já leu, sabe do que estou falando. E nesse livro, Simonetti justamente aborda as seguintes questões: suicídio, acidentes fatais, corpo espiritual, desligamento, desencarne de crianças, doação de órgãos, cremação, cemitério, velório, eutanásia, aborto, assassinato, imprudência, vício, premonição, morte de entes queridos e outros assuntos mais. Então a gente vê assim que ele faz uma abordagem bastante extensa, né, dos viés da questão morte, né? Mas ele trata de uma maneira bem amena, bem tranquila. Por isso que eu digo, esse livro eu acho ele fantástico, porque justamente ele deixa um assunto, não é? O assunto morte, que normalmente as pessoas não gostam de conversar, acham um assunto pesado. Esse livro do Simonetti parece que ele tira esse peso do tema morte. A leitura dessa obra ajuda a entender melhor o mecanismo da morte e justamente a perder o medo dela, porque nós precisamos, como Kardec disse, enquanto nós não conhecermos justamente a respeito da vida futura e compreendermos esse mecanismo, né, espiritual, nós vamos estar com o medo da morte. Mas na medida que conhecermos e que nos comportarmos de maneira adequada, nós vamos perdendo o medo dela, né? E Joana de Ângeles, na lição número 60 do livro Vida Feliz, ela recomenda: vez que outra, dedica algum tempo para meditar a respeito da morte. A morte arrebata os inimigos, os afetos, e te chegará num momento qualquer. Prepara-te todo dia como se fosse o teu último na terra. Acostumando-te a pensar na morte, ela não te ferirá quando passe pela tua porta ou conduza alguém que te seja amado. São Francisco de Assis,
aguardava com a tranquilidade, aguardava com a tranquilidade com que capinava o jardim. A construção poética, né, de Joana de Ângeles, se referindo a São Francisco de Assis, dizendo, olha, nós temos que realmente tratar esse assunto com naturalidade. Por quê? Nascer e morrer são as duas faces da mesma moeda. Né? Nascer e morrer. Então, a gente deve tratar com naturalidade esse tema. Outra questão de medo que a gente acaba tendo durante a vida. Enterrar os talentos por medo. Todos se recordam da parábola dos talentos, né? E na parábola dos talentos, quando o Senhor voltou da viagem e pediu contas aos seus servidores, aquele que recebeu apenas um talento disse-lhe que, por temê-lo, havia escondido o talento para restituí-lo intacto. Mas o Senhor não aceitou o medo como justificativa para a negligência do servidor e o condenou. Servo mau e infiel, que se lance esse servidor inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choros e ranger de dentes. Então, essa a parábola dos talentos, né, apenas recordando, ela nos mostra a importância da ação, da atividade, de sermos úteis. Né? Por isso que o Senhor finaliza dizendo que se lance esse servidor inútil. Por que inútil? Porque ele não fez nada com o talento que ele havia recebido. Né? Simplesmente enterrou e deixou lá para restituí-lo intacto ao Senhor quando da sua volta. E a respeito dessa parábola, Emmanuel, na lição 132 do livro Fonte Viva, ele ensina que, quanto aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar pelo mundo como desejariam e recolhem-se à ociosidade, alegando medo da ação. Medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor. Na vida, agarram-se ao medo da morte, e na morte confessam o medo da vida. A gente percebe que no dia a dia, mesmo nas nossas atividades, né, na casa espírita, quando estávamos, né, com atividades presenciais, por vezes nos deparávamos com pessoas que manifestavam até um certo interesse de participar de atividades de propagação da doutrina, fazer palestras, coordenar grupos, mas às vezes se recolhiam com medo justamente de não conseguir fazer, com medo de ser incompreendido, ou seja, acabavam enterrando os seus talentos por medo. Né? A gente percebe que, às vezes, tem pessoas que têm medo de fazer uma simples prece em público. Né? Tem capacidade, tem condições, tem o talento na mão, mas não se coloca em ação. Né? Então, precisamos sempre lembrar dessa parábola dos talentos, né? Porque precisamos ser servidores úteis, ou seja, usarmos adequadamente os talentos que Deus nos coloca nas mãos. Né?
Então, poderíamos, nesse item, finalizar assim: não permita que o medo paralise seus movimentos. Se algo deve ser feito, faça, ainda que com medo. Esforce-se, procure vencer o medo e faça. Tá? Um outro medo, que esse é, assim, muito curioso, até impressionante, é a questão do medo de Deus. Pode até parecer estranho estarmos fazendo essa afirmativa, né? Mas todos já devem ter se deparado justamente com essa situação de pessoas demonstrando, alegando e demonstrando um certo temor de Deus. Às vezes nós mesmos, né? Tudo isso que a gente estuda, que a gente fala aqui, que a gente traz para reflexões, primeiramente são para nós mesmos, né? Em decorrência, principalmente, de uma cultura religiosa equivocada, ainda tememos Deus. É comum ouvirmos a expressão sou temente a Deus, ou devemos ser temente a Deus, ou às vezes nos pergunta assim, você não é temente a Deus? Né? Aí a gente percebe que estamos ainda apegados ao chamado pecado original, né? Decorrente das figuras de Adão e Eva. Quadro que nos apresenta um Deus vingativo, um Deus punitivo. Né? E daí há essa ideia de um Deus realmente cruel, vingativo, punitivo. Né? Mas, felizmente, aprendemos com o cristianismo redivivo, o Espiritismo, que Deus é Pai bondoso, misericordioso e justo. Não há motivo algum para temê-lo, mas sim devemos procurar compreendê-lo e amá-lo, e agir sempre conforme as suas leis, que sabemos que são leis justas e sábias e são imutáveis. Né? Indagado qual era o maior mandamento da lei, Jesus respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. Então, nada de temermos a Deus. Né? Nós devemos sim adorar a Deus, nós devemos buscar ser filhos fiéis, filhos gratos, para podermos realizar a nossa evolução espiritual. Né? Um outro medo que também se faz muito presente na nossa existência, no nosso dia a dia, é justamente o medo da vida. Alguém pode dizer assim, puxa vida, ter medo da morte, isso nós já sabemos, mas ter medo da vida, será que alguém tem medo da vida? Nós sabemos que a Terra é planeta de expiações e provas. Né? Já aprendemos isso com a doutrina espírita. E que, por decorrência, ainda há muitos sofrimentos por aqui, por conta justamente das nossas imperfeições. Né? Por isso, a vida nos apresenta muitos desafios e exige muito esforço. Dada essa condição evolutiva do planeta e nossa, nós ainda enfrentamos muitas dificuldades. Isso não é novidade para ninguém, nós estamos apenas aqui recordando para podermos fazer a nossa reflexão. E por vezes achamos que tudo é ou está muito difícil, principalmente nestes tempos aqui de pandemia, como dissemos na abertura, né? Algo novo, algo que a gente nunca tinha passado, né? Pelo menos a nossa geração aqui, e estamos assim com
muita dificuldade para compreender, achamos muito difícil, né? E daí ficamos com medo da vida, ante a ideia de que poderemos fracassar, ou principalmente porque desconhecemos o futuro e não sabemos o que teremos que enfrentar mais com o passar do tempo. Ficamos com medo de assumir compromissos, ficamos com medo de casar, de ter filhos, principalmente essas duas situações, né? Medo de casar, medo de ter filhos. Eu acho, assim, impressionante como hoje é até comum, de certa forma, nós ouvirmos referências a isso, que os casais não querem ter filhos, né? Ter medo de casar, e é interessante que essa questão do medo do casamento, assim, do casamento formalizado, principalmente, eu tenho um grande amigo que vive com uma companheira já há muitos anos, há décadas. Os filhos deles já estão para mais da juventude, só que ele não decide casar, porque ele tem medo justamente de formalizar o casamento. Eu acho assim impressionante. Volta e meia eu dou um toque nele assim, ó, você precisa pensar nas consequências para a família, para os filhos, para a esposa. Se um dia você desencarna, que você vai desencarnar, né? Às vezes você vai deixar situações jurídicas complicadas para a sua família, mas enfim, ele tem medo de casar. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, há lição em que o Espírito que a ditou nos diz: não creais que, em vos exortando sem cessar a prece e a evocação mental, nós vos exortamos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não. Vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades e até mesmo às frivolidades de cada dia, mas fazei-o com um sentimento de pureza que as possa santificar. A nossa existência terrena é uma bênção que Deus nos concede. Precisa ser bem aproveitada, sem medo, sem receio, com bom ânimo, para que possamos realmente construir o nosso progresso espiritual. Um outro medo é do pós-morte. Assim como nós temos, né, o pós-venda em certos setores aí da economia, nós temos a questão do pós-morte. Curioso como a figura do umbral assusta as pessoas. Como dizem, o umbral equivale ao inferno dos espíritas, né? Todo mundo tem medo do inferno. Ainda que seja os participantes de outras doutrinas, ainda que seja daqueles tempos em que nós mesmos frequentamos passamos por outras doutrinas, nós temos receio. E é do inferno. E é interessante que certos livros que descrevem as situações que os espíritos vivenciam no mundo espiritual, né? Principalmente reunidos no chamado umbral, onde há sofrimentos, isso assusta as pessoas, né? Então, na verdade, tememos a situação a que poderemos nos sujeitar no mundo espiritual depois que desencarnarmos. É isso que a gente percebe e preocupa as pessoas, o pós-morte, né? O que vai acontecer lá? O que eu vou passar? Vou sofrer? Não vou sofrer? Né? Esquecemos ou ainda não compreendemos bem a lei de causa e efeito. Ainda nos iludimos achando que todos iremos
para a colônia Nosso Lar e integraremos as equipes de trabalho de lá. Lógico que isso é uma pretensão, um desejo de todos, mas sabemos que tem algumas limitações, né? Aprendemos com o Espiritismo que o mundo espiritual realmente é o nosso autêntico lar e que estamos aqui de passagem. Mas colheremos lá, no mundo espiritual, o que aqui plantarmos. A cada um segundo as suas obras, que justamente demonstra a justiça divina, né? A lei de justiça, a aplicação da lei de justiça, a cada um segundo as suas obras. E isso equivale aqui para o mundo material, o mundo planetário, assim como para o mundo espiritual, né? E Joana de Ângeles, no livro Momentos de Coragem, ela nos diz: somente quem soube aplicar o patrimônio do tempo com eficiência, bem morre, libertando-se e sendo ditoso. Medo da reencarnação. Quantas vezes já ouvimos a afirmativa: eu não quero voltar para este planeta. Acho que não precisarei reencarnar. Óbvio que isso é uma doce ilusão, né? Considerando a nossa condição evolutiva, nós não precisamos de muito exercício de raciocínio para sabermos que ainda não estamos em condições de não precisar mais de reencarnações em planetas desta espécie, né? O que tememos é ter que voltar em situação difícil, de muitas provações. Nós temos medo justamente da reencarnação. Em O Livro dos Espíritos, Kardec trata do assunto nas questões 331, e ele pergunta: todos os espíritos se preocupam com sua reencarnação? A espiritualidade responde: existem os que nem pensam nisso e mesmo não a compreendem. Isso depende da sua natureza mais ou menos avançada. Para alguns, a incerteza em que se encontram de seu futuro é uma punição. E na 332 é perguntado: pode o espírito aproximar ou retardar o momento da sua encarnação? Resposta: pode apressá-lo solicitando-o por seus votos. Pode também retardá-lo se recua diante das provas, pois entre os espíritos existem também covardes e indiferentes. Todavia, não o fazem impunemente, pois sofrem como aquele que recua diante de um remédio salutar que o pode curar. E Jesus nos ensinou que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Então também não temos que ter receio da reencarnação. É um mecanismo divino que nos beneficia, né? Então nós devemos sim devemos ter consciência da reencarnação, da importância dela e nos prepararmos para bem utilizá-la, né? Esse é o caminho, bem utilizar a oportunidade da reencarnação, sem medo de reencarnar, né? E sem a ilusão de que já não precisamos mais de reencarnar, né? Cada um tem condições de fazer uma avaliação, um balanço da sua condição, né? Um outro medo é do destino. Muitos ainda acreditam que nosso destino é escrito por Deus como uma fatalidade. Então, Deus escreveu
ditou o nosso destino e aquilo vai se cumprir independente da nossa ação. E muitos dizem assim, Deus quis assim. Por que Deus fez isso comigo? Principalmente quando acontece alguma tragédia, alguma dificuldade. Né? Por que Deus fez isso comigo? O que será que Deus quer de mim? Né? Como se realmente os acontecimentos, os efeitos, fossem decorrência de ter sido estabelecido por Deus o fato em si. Né? Não a lei, mas o fato em si. Né? E os Espíritos nos ensinam que destino é a consequência de nossos atos. Nós é que construímos o nosso destino. Na questão 851 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentido ligado a essa palavra, quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? Nesse caso, em que se torna o livre-arbítrio? E a espiritualidade responde: a fatalidade não existe senão pela escolha que fez o espírito, em se encarnando, de suportar tal ou tal prova. Escolhendo, ele faz uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que se encontra, ou seja, das suas necessidades provacionais para que ele possa ou quitar débitos ou avançar na sua escalada evolutiva. Né? Então, somos nós que fazemos o nosso destino. Né? Nós precisamos prestar atenção no que estamos fazendo hoje, porque o que estamos fazendo hoje é a causa. Os efeitos virão posteriormente. Né? Então, lá na frente, ainda nesta encarnação, ou em encarnações futuras, não temos o direito de reclamar de Deus. Não foi Deus que quis assim. Deus estabeleceu a lei, que é justa, né? Causa e efeito. Quem dá causa, suporta o efeito. A boa árvore não dá mau fruto e a má árvore não dá bom fruto. O fruto é da mesma natureza da árvore. Né? Então, prestemos atenção no que estamos plantando. Se estamos plantando uma boa árvore, certamente vamos colher bons frutos. Então, como destino, teremos situações positivas. Né? Uma outra questão que também é interessante e muito recorrente é o medo de espíritos. Não precisamos também falar muito a respeito, né? Medo de espíritos. Embora sejamos todos espíritos encarnados, né? Nós que estamos aqui encarnados, ainda temos medo de espírito, ou seja, o desencarnado. Né? O Simonetti, que mencionei há pouco, tem um livro com o título que também é uma pergunta: quem tem medo dos espíritos? O título do primeiro capítulo é Medo da própria espécie. Diz ele: muita gente tem medo de tudo o que diz respeito aos espíritos, sem compreender que todos o somos, com a diferença de que estamos usando uma espécie de escafandro, ou seja, o corpo físico, para transitar pela matéria densa. Então, todos somos espíritos. Nós estamos aqui encarnados, ocupando um corpo. E temos a população desencarnada. Né? E interagimos. Encarnados e desencarnados interagem. Né? Nós sabemos disso. Não precisamos justamente ter medo da nossa própria espécie. Né? Não faz sentido, certo? Termos receio de espíritos. É certo, sim, que
O que devemos evitar, falando de espíritos, são os obsessores, os espíritos obsessores. Por quê? Eles podem nos prejudicar, né? Mas são nossos sentimentos, é a nossa conduta que atraem os bons ou os maus espíritos, né? Isso da mesma maneira como nós, entre nós os encarnados. Quais são as nossas companhias aqui no mundo material? São justamente aquelas criaturas que guardam afinidade com o nosso procedimento, com os nossos valores morais, não é? Em termos espirituais, também da mesma maneira. Nós vamos atrair espíritos de acordo com os nossos valores, os nossos sentimentos, pensamentos, nossas emoções. Por isso precisamos estar sempre vigilantes, lembrando novamente Jesus, né? Vigiai e orai. O vigiai não é em relação aos outros, o vigiai é em relação a nós mesmos, né? Para que não, vou colocar entre aspas, não caiamos em tentações. Outra questão é o medo de se conhecer, o autoconhecimento. Por quê? Ao nos conhecermos melhor, muitas vezes teremos que fazer mudanças na nossa vida, mudanças no nosso comportamento, mudança nos nossos valores. E já sabemos também que sair da zona de conforto é difícil. Muitas vezes não queremos fazer mudanças porque exigirá esforços, né? Fazer a autoanálise, buscar uma terapia com profissionais da área para que a gente possa incrementar mudanças nos nossos valores, nas nossas atitudes, não é fácil. Nós sabemos disso, não é fácil. Então, por vezes, nós ficamos com medo até de nos conhecer, né? Há algum tempo eu tive conhecimento de dois casos de tratamento com terapeuta, em que as duas pessoas que foram encaminhadas para tratamento, porque era patente que havia problema nos relacionamentos, uma participou apenas de 2 sessões, a outra de uma única sessão, e nunca mais voltaram, porque não aceitaram se colocar diante, vamos chamar de um espelho, né? Aquilo que o profissional estava fazendo durante o exercício das sessões, né? Colocando a pessoa para se conhecer. Então, essas 2 pessoas, né, 2 casos concretos que acompanhei, não quiseram se conhecer, ficaram com medo. Perderam, obviamente, a chance de progresso. Santo Agostinho nos orienta a respeito na questão 919 do Livro dos Espíritos. E Santo Agostinho nos coloca já na resposta, dizendo assim: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. O conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Olha que interessante que Santo Agostinho nos coloca, isso é muito profundo, né? O conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Mas direis, como se julgar? Não se tem a ilusão do amor próprio que ameniza as faltas e as desculpa?
O avarento se crê simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso crê não haver senão a dignidade. Isso é verdade, mas tendes um meio de controle que não pode vos enganar. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, perguntai-vos como a qualificaríeis se fosse feita por outra pessoa. Se a censurais em outrem, ela não poderia ser mais legítima em vós, porque Deus não tem duas medidas para a justiça. Então precisamos buscar nos conhecer, porque também já sabemos que o pior doente é aquele que não admite que está doente. Por quê? Ele não busca auxílio, ele não busca tratamento. Né? O doente que não admite que está doente, ele nunca vai se curar porque ele não busca o tratamento, não busca o remédio para o seu problema. E lembrando também que Jesus nos alertou que a quem mais foi dado, mais será exigido. Nós já temos a mediana da humanidade presente aqui na Terra, tem condições já de compreender essas questões, tem condições de justamente fazer o esforço, se colocar em ação para o autoconhecimento, para conhecer-se e, com isso, realizar o seu progresso individual, fazendo os ajustes necessários, fazendo as aquisições, né, de conhecimento e de virtudes necessárias para o progresso. Até agora falamos de vários medos. Tem muitos outros que, em outra oportunidade, talvez possamos abordar. Né? Tem a questão do medo da mediunidade, por exemplo, né? Que é um outro capítulo também. Mas e para vencer o medo? O que nós precisamos fazer? Porque não basta apenas sabermos que temos N medos na vida. Né? Nós precisamos saber como vencê-lo. Jesus nos dá a receita. Uma receita curta, mas de uma profundidade exemplar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vou repetir. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E poderíamos acrescentar, vos libertará de todos os medos da vida. Joana de Ângeles, na lição 21 do livro Florações Evangélicas, e essa lição 21 o título é justamente Medo. É uma lição bem extensa, muito interessante, recomendo a leitura. Ela ensina. Eu trouxe aqui para o nosso estudo de hoje só um pequeno trecho. Retornando da sepultura vazia, disse Jesus aos discípulos amedrontados: sou eu, não temais. Todo o Evangelho é lição viva de sadia tranquilidade e elevado otimismo. Ora, reeditado através do Espiritismo, é o mais eficaz processo psicológico atuante, capaz de edificar nos corações e nos espíritos conturbados do presente a consubstanciação das promessas de Jesus. Eu vos dou a minha paz. Eu ficarei convosco para todo sempre. Vinde a mim os cansados e oprimidos. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Reflitamos e, sem receio, avancemos construindo com o amor, a fim de que o amor nos responda à sementeira de esperança, com a floração da paz e da alegria em benefício de todos.
para finalizar um pensamento. Quando alimentamos mais a nossa coragem do que os nossos medos, passamos a derrubar muros e a construir pontes. Nos coloquemos em ação para derrubarmos barreiras, derrubarmos muros e construirmos pontes que nos levem a novas e melhores paragens. Um abraço a todos, uma boa noite. Donizete. Enquanto eles pensam na pergunta, no comentário, queria dizer que muitas vezes, se não quase sempre na maioria, esses medos têm raízes profundas, ou na infância, em algum trauma específico, em outras reencarnações. A gente não deve esperar que o centro espírita cure. Então é importante nós buscarmos os profissionais, psicólogos, psiquiatras, para encontrar essa raiz e a gente trabalhar esse conteúdo e se libertar do medo. Porque fora o medo da morte, que como nós vimos é uma providência divina, que é justamente para nos preservar, os demais medos, eles atravancam a caminhada da criatura, né? Edson, por favor, pode falar. Bom, primeiramente, parabenizar o Arquimedes, eu achei a palestra muito boa, gostei muito. Abordou um monte de situações que a gente quase nunca pensa. Mas ter um pouco de medo também é bom, né? Porque se a gente não tiver medo nenhum, a gente passa a ser inconsequente. Então, algum tipo de medo, ele não é mal, porque é uma forma de defesa para que a gente não passe do ponto, para que nós não arrisquemos até a própria vida. Então, esse equilíbrio que é difícil. Eu diria assim, Edson, que eu compreendi o que você disse, ter um pouco de medo. Eu chamaria de sermos previdentes, né? Porque em tudo que você vai fazer na vida, a gente precisa ser previdente, né? Porque, como você disse, senão a gente sai por aí à torta direito. É como aquele exemplo, né, do carro. O carro tem o acelerador, mas ele tem o freio ao lado, né? Um carro só com acelerador se estrambelharia, e só com o freio não sairia do lugar, né? Então, um mecanismo de compensação, né, de equilíbrio, né? Você, então, realmente ser previdente. Isso que você chamou ter um pouco de medo, eu classificaria como ser previdente, né? Obrigado, Arquimedes. A abordagem foi a questão do medo moral, né? Mas a psicologia, a biologia mesmo, trata do medo como um sentimento natural também, que está lá na base da conservação. Os animais têm medo. Nós também temos certo tipo de medo no sentido de a sensação, né? Você vê um bicho e você sente esse receio de ser atacado pelo bicho. Você não vai colocar a mão naquele bicho. Então, não é... Você tratou muito do medo moral, né? Do medo psicológico. Aqui nós estamos mais um medo instintivo. Instintivo. Um medo sensação. Uhum. Esse nós não perdemos, né? Porque está na raiz da formação do espírito. Sim. Porque o instinto nunca deixa de existir na criatura, né? As paixões acabam se sobrepondo muitas vezes a esse medo. Tem tanta gente fazendo loucura aí de arrepiar, né? Sim. E é aí que a gente fica com medo de certas situações, viu? Assim,
fazendo um paralelo aí, né?